graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente dia para você. Esse é mais um Maná Diário da Igreja Batista Manaim. E eu quero te pedir que nesse dia você possa, junto conosco, ser um mensageiro da Palavra de Deus, que você possa compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, ativa lá o sininho para que você possa também receber todos os nossos conteúdos. Importante, se você tiver um pedido de oração, não deixe de colocar, não deixe de escrever nos comentários aqui do nosso vídeo. Os intercessores da nossa igreja estarão orando pelo seu pedido, estarão clamando pelo seu pedido de oração. E no devocional de hoje, eu quero convidar você para que a gente possa refletir junto a respeito de uma frase que muitas pessoas falam, principalmente em momentos difíceis. Onde Deus está? Você já passou por algum momento difícil em que você fez esse questionamento para você mesmo, onde você disse, onde Deus está? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não se compadece da minha situação? E a resposta para essa reflexão, com certeza, está na Bíblia, que é a Santa Palavra de Deus. A resposta para essa pergunta está lá no Salmo 42, que é o salmo que eu quero refletir com você nesta manhã. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, onde teu Deus está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava eu com a multidão do povo e gritava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, o fulgor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos. Quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O título desse salmo é A Alma que Anela por Deus. O Salmo 42 não é somente um lamento de uma pessoa em profunda tristeza. É também um louvor daquele que busca o auxílio no Deus Todo-Poderoso. É a expectativa de alguém que tem a sua fé firmada em Deus. De alguém que pode até ter perdido a alegria, mas não perdeu a esperança da fé, não perdeu a esperança da salvação. Nesse salmo, nós vemos aqui um profundo desejo do salmista, um anseio pela presença de Deus. Ele diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça citada nesse texto é um animal do campo, muito semelhante, por exemplo, a um veado. Porém, a sede que é citada nesse texto vai muito além apenas de tomar água para se hidratar por causa do calor que havia naquele tempo, naquele local. A corça, ela precisa se lavar por inteiro, por conta do cheiro que ela exala e que atrai os predadores. Então, o texto diz que a corça anseia pelas águas, ou seja, ela está aqui lutando pela sua própria vida. Ela está desesperadamente lutando para salvar a si mesma de uma situação de morte. Ao ver e refletir sobre essa cena, o salmista ele também se lembrou de quando era importante que ele também tivesse sede de Deus. Pois o Deus vivo era o Deus que dá a vida, é o Deus que dá a vida. E ele não poderia viver longe da presença desse Deus maravilhoso. Observe como o salmista cita os elementos mais essenciais da nossa vida física. Ele diz assim, ele fala do ar, fala do suspirar no verso 1, ele fala da água no verso 2, ele fala do alimento no verso 3, porém, sem a adoração que ele está falando aqui no verso 4, a vida não faz o menor sentido para ele. Sem adoração a Deus,
Ao longo da Bíblia, nós podemos notar que sempre exemplos de fome e sede são utilizados constantemente para a busca em comunhão com o Senhor, com Deus, e fala a respeito da satisfação que isso traz. O texto também diz que de dia e de noite ele sentia a dor causada pela separação de Deus e pela zombaria constante das pessoas ao seu redor. Era muito comum entre os povos idólatras daquela época perguntarem: onde está o seu Deus? Porém, esse questionamento também indica que a pessoa que está sendo questionada provavelmente era pessoa de grande fé em Deus, porque se não fosse assim, ninguém estaria questionando ele. Então, quando alguém te questionar onde está o teu Deus, provavelmente é porque você tem demonstrado fé. Então, continue firme. O salmista, nós podemos ver ao longo desse texto que ele derrama o seu coração em oração, suplicando a Deus que o Senhor o liberte daquela situação. Ele tem um profundo diálogo com Deus e com a sua própria alma. Mesmo se sentindo triste, abatido, ele se questiona: por que está tão triste assim, ó minha alma? Ele conversa com a alma dele. Por que está tão perturbada diante de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Esse deve ser um grande exemplo para nós também. Quando as aflições, quando as situações difíceis, quando os desânimos dessa vida se apresentarem diante de você, nós temos que nos lembrar daquilo que nos traz a esperança e assim estimularmos a nós mesmos, como o salmista nos ensinou, através da fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele agirá em nosso favor. Em Deus, o nosso coração ele pode descansar, pois nós esperamos no Deus do impossível, que pode fazer todas as coisas. Você não crê assim? Quando nós passamos por situações tristes, por situações difíceis, quando nós passamos por situações de humilhação, é normal que nós sejamos afrontados mesmo, como ocorreu com o salmista, e que pergunte: onde está o teu Deus? O salmista, portanto, ele se confrontou a si mesmo e se encorajou a não ficar abatido, mas a esperar em Deus. Isso é uma grande demonstração de fé. E eu também quero te encorajar, através desse devocional, no dia de hoje, a se sentir encorajado a não ficar abatido, mas entregar a sua causa diante do Deus Todo-Poderoso. A esperança, então, está em Deus e não em nós mesmos, ou em tudo aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos dizer, aquilo que nós podemos fazer diante de uma situação. Não se esqueça que a graça de Deus sobre a sua vida, ela nunca falha. E o salmista clama para que Deus lhe conceda dessa graça. Por várias vezes o salmista repete: espere em Deus, pois ainda o louvarei. E a repetição disso mostra que o salmista está lutando contra os seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo em que ele estava abatido, ele estava lutando com as circunstâncias em torno de si mesmo, ele sabia que somente em Deus viria o consolo e a força que ele precisava. O salmista sabia que somente no Senhor ele encontraria tudo aquilo que ele precisava, o consolo que ele precisava. O consolo dele não estava nas memórias, não estava em alimentar a sua tristeza, mas ele sabia que estava em Deus, que estava no controle dessa situação. A presença de Deus era com ele e ele ainda teria a alegria de adorar o Senhor. O salmista, em meio à tempestade da vida, tomou a decisão sábia de se lembrar de Deus. Ele sabia que sabia que somente Deus poderia colocar ordem no caos que ele estava vivendo. Faz isso também no dia de hoje. Sempre que vierem situações em que você sente medo, o medo te dominando, feche seus olhos, faça uma oração, agradeça a Deus, coloque diante dele essa situação e creia que ele está no controle absoluto. O salmista também diz que um abismo chama outro abismo e ainda completa dizendo: todas as tuas ondas e vagas têm passado por mim. E a imagem é de um homem atingido por ondas mesmo numa tempestade no meio do mar. Imagine essa cena. Não apenas poucas ondas, mas ondas grandes crescendo diante dele. E é interessante perceber como ele classifica as suas aflições. O salmista, ele também reconheceu que todas as ondas estavam sob o domínio de Deus e que o sol nasceria para um novo dia e que essa situação ela mudaria. Ao olharmos para o Senhor, nós somos levados a nos sustentar por Ele. Mas quando desviamos o olhar de Deus e prestamos atenção somente no tamanho das ondas ao nosso redor, à nossa frente, nós começamos a afundar. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus que muda a circunstância, é o Deus que muda as situações, Ele é o Deus impossível, é o Deus de uma nova aliança, Ele é um Deus de aliança, é um Deus fiel que se preocupa comigo e com você, que se preocupa com o seu povo e encoraja você a prosseguir. As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida quando nós oramos e quando nós adoramos ao Senhor. Deus está exatamente onde você está.
Que a sua fé em Deus não seja firmada somente naquilo que você pode ver com esses olhos naturais, mas que a sua fé em Deus esteja no Deus Todo-Poderoso. Por que você está triste no dia de hoje? Espere em Deus. Ponha a sua fé somente nele. Coloque a sua confiança somente nele. Coloque a sua esperança somente nele. A palavra de Deus. Na palavra de Deus existem inúmeras promessas de que ele estará conosco sempre. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no momento das angústias e das tribulações. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Que nessa manhã você possa clamar por socorro. Que nessa manhã a tua oração chegue na presença do Senhor. Que hoje você possa ter fé, que você possa ter esperança. Algumas situações podem nos deixar preocupados e aflitos, mas quem crê em Deus pode descansar nos poderosos braços do Senhor. Então, seja qual for a situação, a onda, a tempestade que você encontrar nesse dia, que você possa, acima de tudo, encontrar descanso no Senhor. Existe uma promessa de Deus para nós, e eu quero colocar essa promessa diante da sua vida nessa manhã. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que nessa manhã, se você está se sentindo exausto, que o Senhor, ele possa te fortalecer, que ele possa te saciar, que ele possa ser a sua torre forte no dia de hoje. E eu quero te convidar para que a gente esteja orando junto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa alma, Pai, anela por Ti, a nossa alma anela pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. E assim, Senhor, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, a nossa alma suspira nesse dia. Quando nós lutamos, Senhor, com as nossas próprias forças, nós perdemos nosso tempo, nós perdemos nosso dia, nós perdemos, Senhor, nossas noites, nossas horas de sono, nos preocupando com coisas que somente o Senhor pode mudar completamente quando nós colocamos diante de Ti. E quando nós transformamos, Senhor, essa espera, enquanto vivemos uma circunstância adversa, em adoração, o Senhor é aquele que acalma, Senhor, a nossa ansiedade. E eu te peço que possa ser assim, Senhor, nessa manhã, Pai. Na vida daqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, na vida daqueles, ó Pai, que estão acompanhando, Senhor, essa palavra. Essa palavra diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e vou procurar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pai, que nós possamos morar, que nós possamos estar, que o Senhor, Pai, que a Tua presença seja o nosso local principal e único de habitação. Porque não existe lugar melhor para estar no Senhor do que na Tua presença. E eu te peço, Pai, vem mesmo nessa manhã, consola o aflito, o cansado, Pai, o abatido, restaura a alma, restaura a força, faz de nós, como diz lá na Tua palavra, Senhor, mais do que vencedores. Sacia mesmo, Senhor, a nossa sede, ó Pai, nessa manhã. E que tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afligido, Senhor, a gente possa colocar, Pai, diante da Tua presença. Que a gente possa se lembrar, Senhor, daquilo, ó Pai, das coisas, ó Pai, que o Senhor já fez na nossa vida. Que a gente possa se lembrar, Senhor, daquilo, ó Pai, que nos traz esperança, Pai. Senhor, o Senhor é a nossa força. Nós esperamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que podemos te louvar, que ainda te louvaremos, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso auxílio, ainda que a gente não entenda nada que está acontecendo. Eu sei que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor tem o melhor para nós, para os nossos vidas. Abençoa, Pai, a cada um nesse dia, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser a tua força nesse dia, que enquanto você espera passar por essa tempestade, passar por essa situação difícil, pelas ondas dessa vida, que você possa esperar adorando ao Senhor. Que você possa esperar clamando a Ele, colocando diante dele a sua aflição. E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!